Esse é o nosso trabalho sobre a sustentabilidade e o uso excessivo de produtos descartáveis não reutilizáveis. Os integrantes do grupo são Evelyn, Fernanda, Gabriela e Isabelle. O nosso sumário consiste em introdução, objetivo, justificativa, tipo de pesquisa, ODS, pesquisa de campo, que é o formulário, desenvolvimento, as bases tecnológicas do produto, conclusão e as referências. E nessa apresentação, vamos voltar às apresentações anteriores para estar entendendo e contextualizando, adicionando partes importantes também e vendo a resposta dos formulários e o que as pessoas acham do nosso projeto. Bom, como objetivo geral, nós vamos analisar o problema do uso desses itens no meio ambiente e analisando influências como sociedade, economia, do marketing e culturais, e compreender o porquê das escolhas desses produtos e assim identificar a estratégia para minimizar a promoção e a redução dos impactos negativos relacionados a eles. No objetivo específico, o nosso grupo coletou dados sobre esses materiais e analisa a influência social e tecnológica e sociológica deles, identificar os itens mais frequentemente utilizados por meio de pesquisas e o porquê, e com base nesses dados, a gente desenvolveremos soluções para reduzir o seu impacto negativo no meio ambiente. Bom, nossa justificativa consiste na preocupação ambiental significativa, pois quanto maior o uso desses produtos, desses itens, maior os impactos ambientais relacionados a ela, desafios relacionados à poluição, escassez de recursos naturais e até danos à vida marinha. Então, abordar sobre esse tema nos dá essa possibilidade de propor alternativas sustentáveis. Tipo de pesquisa. O nosso projeto ele está pautado na pesquisa explicativa por conta que abordamos as principais perguntas para esse tema, a origem e os problemas relacionados ao tema, o uso excessivo de produtos descartáveis não reutilizáveis, e também está pautado na pesquisa descritiva, porque com base nisso fizemos uma ampla pesquisa para essas perguntas, sendo assim descrevemos seus principais pontos. E o nosso objetivo de desenvolvimento sustentável foi a 11, que visa tornar as cidades mais inclusas e sustentáveis, reduzindo a poluição e promovendo o uso responsável de recursos. Já o DS12 busca padrões de consumo e de produção sustentáveis, alertando sobre os impactos negativos do uso excessivo de objetos descartáveis não utilizáveis, que contribuem para a poluição e também o esgotamento dos recursos naturais. Fizemos uma pesquisa de campo, um formulário, para a gente ver o nosso público-alvo e a maneira que ele pensa em determinadas situações. A primeira pergunta, a gente começou a perguntar qual é a sua idade. Essa pergunta foi formulada com o propósito de identificar a faixa etária do nosso público-alvo, visando compreender a melhor característica demográfica de quem interage conosco. Com que frequência você utiliza produtos descartáveis no seu dia a dia? Bom, a maioria dos participantes responderam diariamente. Isso pode se dar a fatores chaves como conveniência, cultura do consumo, a disponibilidade desses produtos e até a resistência a hábitos de mudança. Quais seguintes itens você frequentemente descarta? Bom, os itens mais descartados são embalagem de alimentos e bebidas, e isso pode se dar por conta da conveniência, o uso generalizado deles no seu dia a dia, e itens menos descartados, como embalagens de cosméticos ou até paletes, se devem ao fato de por terem aplicações mais pontuais e menos utilização no dia a dia. Quais fatores influenciam sua escolha de utilizar produtos descartáveis ao invés de reutilizáveis? Nós oferecemos 3 fatores primordiais, que é sempre por volta deles, que é a conveniência, o custos e a disponibilidade, e a maioria dos participantes falaram que a conveniência é o que eles levam mais em conta. Nessa questão, nós observamos que as pessoas usam os objetos descartáveis, mas pelo menos elas têm uma consciência do que se pode fazer com ele, né? No caso, algumas coisas reutilizáveis, que pode estar agredindo menos o meio ambiente do que você jogar fora, ainda mais misturando com os lixos orgânicos, ou só simplesmente jogando fora mesmo, sendo que poderia estar sendo reutilizado. Já nessa questão, é totalmente diferente, porque as pessoas, eles consideram o impacto que fazem com o uso dos descartáveis e mesmo assim não não param de usar os descartáveis, né? Porque seria uma coisa muito importante, porque por mais que fosse em pouca quantidade que você diminuiria o uso dos descartáveis, já seria uma grande ajuda para o meio ambiente. A próxima pergunta. Se você não tem conhecimento sobre os efeitos ambientais causados pelos produtos descartáveis não reutilizáveis que utiliza, por favor, selecione a opção que melhor descreve a sua situação. A gente fez essa pergunta para o nosso público-alvo por intuito de abordar se ele tem esse conhecimento sobre os impactos ambientais dos produtos descartáveis que não reutilizáveis que utiliza. A maioria do nosso público respondeu: eu não estava ciente dos efeitos ambientais, mas agora estou muito mais informada e considero mudar meus hábitos. Cerca de 38,5% responderam
essa alternativa. Agora, já um pouco relacionado com as outras perguntas respondidas, é onde eles jogam o lixo, né, descartável. E grande maioria respondeu que no lixo comum, o que é uma coisa muito errada, que está se juntando com os orgânicos. Ou seja, um resto de comida misturando com papel, que é algo muito frágil, pode estar impedindo a separação. Agora, se você separar o papel no lugar certo, separar o metal no lugar certo, separar, sabe, as coisas que podem ser reutilizadas, seria muito legal, muito bacana. As pessoas podem ter concordado com a ideia de utilizar uma fruteira feita a partir de madeira proveniente de recursos descartáveis devido às preocupações ambientais e à sustentabilidade. E ao reutilizar as pallets descartadas, o projeto contribui para a redução do desperdício e promove uma abordagem mais ecológica na criação de produtos, aliando-se com uma mentalidade sustentável cada vez mais valorizada na sociedade. 23,1% dos participantes valorizam a conveniência imediata em produtos, enquanto a mesma porcentagem prioriza minimizar o impacto ambiental, e cerca de 7,7% não têm uma posição clara, indicando uma possível necessidade de reflexão. Outros 23,1% buscam um equilíbrio entre conveniência e responsabilidade ambiental, e a mesma parcela adota uma abordagem contextual, reconhecendo variação na escolha dependendo da situação ou do produto. O processo do consumo excessivo teve início na Revolução Industrial no século XVII, na Europa, impulsionado pelo desenvolvimento de máquinas a vapor substituída por equipamentos modernos movidos à eletricidade. Ao longo dos anos, as indústrias evoluíram para fabricar uma variedade de produtos, desde tecidos até geladeiras e computadores. O constante avanço tecnológico resulta em produtos rapidamente tornando-os obsoletos, contribuindo para depósitos de sucata e cemitérios de automóveis. A publicidade incentiva a substituição constante de produtos, levando à produção em massa de descartáveis, refletindo o estilo de vida moderno e acelerado nas grandes cidades. Regiões mais ricas e industrializadas geram mais resíduos, incluindo plástico, papéis e latas. O descarte rápido de produtos como fraldas, lençóis e utensílios é característico dessa era dos descartáveis. E segundo o ISLO, Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana, estima-se que 50% das cidades brasileiras despejam resíduos em lixões e mais de 17 milhões de brasileiros não têm coleta de lixo em suas casas. E por isso, apenas 4% do que é descartado é reciclado. E os impactos ambientais é o acúmulo de lixo nos oceanos. Muitos dos objetos descartáveis são feitos de plásticos, que não se decompõem ali rapidamente no ambiente e pode levar centenas de anos para se decompor completamente. Como resultado, toneladas de plástico acabam nos oceanos a cada ano, poluindo a água e afetando a vida marinha. E a produção e descarte de objetos descartáveis também pode ter impactos negativos na saúde humana, especialmente quando essas substâncias são liberadas durante o processo da fabricação e no descarte de produtos. Todos esses impactos ambientais reforçam a necessidade de repensar a forma como utilizamos objetos descartáveis e buscar alternativas mais sustentáveis. Por que a indústria dos objetos descartáveis não reutilizáveis e o consumo em massa são influenciados pelo marketing? Bom, o marketing exerce uma grande influência no consumo em massa com diversas técnicas, uma delas são os influenciadores digitais, com estímulos visuais, enfatizando quão bem você vai ficar se adquirir produtos dele, e uma pesquisa que a Spark e a Colibri fizeram é que 76% das pessoas já foram influenciadas por algum influenciador digital. E outra técnica são as próprias embalagens, e a Two Size Brasil fez uma pesquisa que mostra que 99% das vezes a embalagem é um ponto decisivo se você compra aquele produto ou não. Em relação ao consumo excessivo, acontece muito a questão da substituição imediata, que muitas pessoas preferem comprar algo novo do que consertar um antigo que elas já tinham, e isso produz mais resíduos sólidos. Tem a questão social, que esses produtos são usados de forma genérica em eventos, festas, reuniões. Isso requer uma abordagem adaptativa muito grande, uma mudança de valores, e tem o desejo humano de possuir e consumir. Porque a extração de recursos naturais para a produção de objetos descartáveis não reutilizáveis pode ter consequências negativas. O crescimento econômico é essencial para o desenvolvimento social e industrial de um país. Porém, muitas vezes a natureza é considerada como um obstáculo para essa expansão de projetos considerados essenciais para o alcance dessa melhoria, na qual deve sofrer profundas alterações em seu meio. A extração de recursos naturais para a produção de objetos descartáveis não reutilizáveis
Tem várias consequências negativas para o meio ambiente, para a sociedade como um todo. Algumas dessas consequências são o esgotamento de recursos naturais, o aumento da produção de resíduos e o aumento de consumo de energia. Por que a visão histórica comparativa do uso de objetos descartáveis não utilizáveis é diferente em outros países e regiões do mundo? Bom, países desenvolvidos frequentemente possuem uma cultura de consumo e desperdício arraigada, que leva ali o uso excessivo de objetos descartáveis. Em contraste, países em desenvolvimento enfrentam problemas de infraestrutura para lidar adequadamente com resíduos sólidos, resultando ali em descarte inadequado e consequências ambientais graves. Socialmente, o ciclo do consumo e desperdício de objetos descartáveis pode agravar a desigualdade, afetando ali principalmente populações mais pobres, que não participam do consumo em massa, mas sofrem com a poluição ambiental. E, além disso, trabalhadores na produção desses objetos muitas vezes recebem salários baixos e também têm ali condições precárias, que perpetuam ali o ciclo da pobreza. E o uso excessivo de descartáveis é um desafio global, originando nos países desenvolvidos na década de 1950. Entrando nas bases tecnológicas, eu começo com processos criativos, que é uma coisa muito, muito, muito importante para poder estar desenvolvendo o seu projeto, que no caso é o que a própria matéria diz, né? Processos criativos, criatividade, que vai desenvolver o seu projeto é a sua criatividade, para você estar pensando, resolvendo o problema e dando uma forma criativa, né? Para poder estar resolvendo. Na base tecnológica de português, ela está inserida em nosso trabalho por conta da escrita argumentativa, que pode ser discutir os impactos negativos desses produtos no meio ambiente e na sociedade, apresentando argumentos lógicos e baseados para defender suas posições. O debate e o diálogo, que é muito importante por conta de se trocar opiniões, compartilhar experiências e aprender a respeitar diferentes perspectivas, desenvolvendo a habilidade de comunicação oral e pensamento crítico. Em relação à base tecnológica de história, nós pegamos o tópico indivíduo, sociedade, cultura e ética e o desejo humano de possuir e consumir, pois ele vai acabar preferindo a substituição imediata à conveniência do status social, e isso tem um sistema baseado na extração insustentável de recursos naturais e na produção em massa que aconteceu lá na Revolução Industrial, junto com o consumismo em larga escala. Em relação à matemática, nós pegamos o tópico progressão geométrica, ou PG, que permite a análise do declínio do crescimento do uso desses produtos ao longo do tempo e serve como uma comparação ou estimativa de como eles vão ficar daqui a alguns anos ou meses. Na biologia, o descarte inadequado de produtos descartáveis afeta negativamente os ecossistemas, causando poluição do solo, da água e do ar. Isso perturba os ciclos biogeoquímicos e prejudica a biodiversidade. E além disso, de provocar ali o efeito estufa de mudanças climáticas e emissões de gases prejudiciais para nós. E em química, o uso excessivo de produtos descartáveis, como plástico e papel derivado do petróleo, contribui para os gases de efeito estufa, já que eles são feitos de plástico e demoram muitos anos para se decompor. Eles interferem também nos ciclos biogeoquímicos, causando riscos a nós humanos e os animais. Agora explicando o nosso produto e a matéria utilizada para poder fazer ele, que no caso é a madeira, que é uma coisa consequentemente descartada, né? E é uma coisa muito que agride muito o meio ambiente e não tem muitas, assim, tipo no caso do papel. O papel você pode triturar e fazer outra folha. A madeira já é uma coisa mais difícil de se utilizar, porque às vezes ela estraga, né? Cria traços, essas coisas. E a gente escolheu uma fruteira feita com a madeira, né? Que pode ser encontrada em pallets jogados na rua ou sofás. E com isso concluímos que não é fácil reutilizar sempre. Querendo ou não, é alguma coisa do nosso cotidiano. Então, já é de uso diário, pelo menos uma coisa descartável. Mas se você usa o descartável, por que você não tenta reutilizar, sabe? E também é importante que você entenda os impactos para você poder estar fazendo alguma coisa. Porque não adianta você falar e você não fazer nada, entendeu? Então tem que colocar em ação para poder estar melhorando o meio ambiente, né? Que é o lugar que a gente vive. Essas foram nossas referências. Obrigada pela atenção.